Fala aí, rapaziada, muito boa tarde, canal Conhecimento é Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje saiu, até que enfim saiu, a sexta trombeta, rapaziada, que eu falei pra vocês, né, que tinha que buscar mais um pouco pra tentar entender a mesma linha de raciocínio, né, das outras trombetas, são avisos, são mensagens trazidas, certo? Por mensageiros, né, por anjos em si, para o convertimento antes do fim, né? Fim do fim, ou do reset. Vamos lá, rapaziada, a sexta trombeta, certo? Fala assim, ó. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, vamos lá, pessoal. O sexto anjo em si, que toca a trombeta, ele não faz necessariamente assim muita coisa, digamos, né? A mensagem dele vem através desses quatro anjos, né? Que tá preso, digamos assim, né? Só uma figura de linguagem, o preso, né? Aí fala assim, ó, e foram soltos os quatro anjos, ou seja, os quatro mensageiros, né? Que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, rapaziada, esses mensageiros não é que eles vão matar as pessoas, certo? É só uma figura de linguagem, é com, digamos assim, com o evangelho, né? São pessoas que estão sendo preparadas para pregar o evangelho, pessoal. Não é matar na faca ou no tiro, não. E aí fala assim, ó, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvia o número deles. É o que eu falei para vocês no vídeo anterior, certo? E eu tinha a impressão de que esses quatro anjos eram os quatro cavaleiros. E realmente eles são os quatro cavaleiros, certo? Deixa eu ver aqui, do capítulo 6, onde fala dos selos, né? Abre o primeiro, segundo, terceiro e o quarto selo. São os quatro cavaleiros, certo? Montado no cavalo branco, amarelo, vermelho e preto. Vocês entenderam? Depois vamos lá para vocês entenderem. Certo? E aí fala assim, ó. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo. O que é fogo, rapaziada? É a palavra, né? Eles estavam revestidos do evangelho, da palavra de Deus, né? E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, ou seja, mais uma vez, a palavra, o evangelho em si. Esse é o significado, pessoal, certo? Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, mais uma vez, pelo evangelho, pela fumaça, pelo enxofre que saía de sua boca. Então não tem como sair fumaça, enxofre da boca da pessoa, rapaziada, nem fogo, entendeu? Isso é os sinais que, digamos assim, os sinais espirituais, ou vamos exemplificar para vocês. O fogo seria tipo assim, o evangelho, uma pregação diferente, né? E o fumaça, enxofre são sinais assim de maravilhas, né? De cura, de bênção, né? Que esses cavaleiros vão fazer, entendeu? Porque o poder dos cavalos está na sua boca, certo? Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram. Você está vendo aí que as pragas é para se arrepender, né? Quando fala praga de fogo, enxofre, fumaça, está se referindo ao evangelho, à palavra de Deus, né? Não se arrependeram das obras de suas mãos para
para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices, certo? Então, pessoal, esses 4 anjos são a mensagem da sexta trombeta, do sexto anjo da sexta trombeta. O sexto anjo, ele basicamente ele anuncia a chegada ou a vinda desses 4 cavaleiros, desses 4 anjos, que é os cavaleiros do selo lá, né? Do capítulo 6 de Apocalipse, fala assim, ó: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. Aí fala assim: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. O que estava assentado sobre ele tinha um arco, certo? E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, né? E o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Isso, pessoal, são tudo figura de linguagem, certo? São tudo figura de linguagem, né? Tem que ter um pouco mais de tempo para estar buscando, né? Eu não tenho compreensão ainda sobre o significado dessa espada em si, né? Poderia ser o evangelho? Poderia ser o evangelho, né? Danifique, né, a terra com a espada, ou seja, com o evangelho. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava assentado tinha uma balança na mão, certo? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. O inferno é o mundo dos mortos, né? E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, pessoal, quando vocês estão vendo essas leituras com coisas, tipo assim, mirabolantes, né? Se você for levar no pé da letra, você fica perplexo com essas coisas, né? Com o que vai acontecer em si, né, desses 4 cavaleiros, né? Então, eu não posso afirmar para vocês aqui que primeiro vem as 7 trombetas, depois vem as 7 taças, né, com a ira de Deus. Pode ser que sim, né? Tem que estudar mais um pouco e ver o que Deus revela para nós. Mas, de antemão, esses 4 cavaleiros são os 4 mensageiros, os 4 anjos, né, da sexta trombeta, tá? Isso que eles trazem é figura de linguagem, certo? Tudo tem a ver e está relacionado com o evangelho, pregar o evangelho para as pessoas em si. Para quê? Porque o fundamento de tudo, pessoal, o fundamento que eu trouxe para vocês aqui, que eu vou citar mais uma vez para vocês, o fundamento do livro de Apocalipse é o quê? É anunciar a ira de Deus, né? O que vai acontecer, que é o que? Os 3 anos e meio, né, de seca. Aí vem as pestes, a fome, as pragas, né, as doenças. E o que acontece? É anunciar. Esses mensageiros vêm anunciar isso, certo? E antes dessas coisas acontecerem, antes do dia, do grande dia, né, que é relatado no Antigo Testamento, nos livros apócrifos, né, é relatado sobre isso. Esses anjos, esses mensageiros vêm pregando o evangelho, né, esse evangelho diferente, fora de religião, certo? Pode haver um ou outro dentro de uma religião, porque os que estão dentro de religião precisam escutar também, certo?
Mas essas pessoas, elas não têm vínculo com religião. Por quê? Porque a Igreja de Cristo, ela não tem vínculo religioso. Ela não está numa religião, certo? A Igreja de Cristo, ela está no Espírito de Deus. A pedra, né, que é fundada, a Igreja de Cristo, é o Espírito Santo, certo? É o Filho de Deus. Essa é a pedra que é fundada a Igreja de Cristo, ou seja, ele está dentro de nós. Então você vai reconhecer uma pessoa que ela é da Igreja de Cristo, ou que ela é um escolhido de Deus, é pela presença do Espírito Santo nela. Não adianta você se vestir bem vestidinho, ir para uma igreja e seguir as doutrinas da igreja e achar que você serve a Deus, né? Você está muito enganado. Então, essas pessoas, elas vão vir anunciar, ó, arrependei, né? Porque é chegada a ira de Deus, né? É para trazer o pessoal convertimento, né? Esse livro de Apocalipse, né, é um livro onde explica que João teve as visões de que vai acontecer essas coisas para o convertimento do máximo de pessoas possíveis. Digamos assim, seria como um acréscimo para quem assiste futebol, né? Você está nos 45 do segundo tempo. Seria como se fosse 6 minutos de acréscimos, certo? É um tempinho, digamos assim, antes de acontecer essas coisas. Para quê? Para que as pessoas se convertam, volte para os caminhos do Senhor, volte o coração para Deus, para depois vir acontecer isso. Por quê? Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, que é a marca do Senhor, ele não vai sobreviver a essa tribulação, pessoal, entendeu? Então Deus quer que todo homem se salve, certo? Ele quer, para que ele não pereça, né, nessa grande tribulação que vai vir, você entendeu? Então o livro de Apocalipse não é propriamente essas coisas mirabolantes ou que o planeta vai explodir, certo? São sinais e mensagens trazidas para o convertimento da população mundial, para que volte os caminhos para Deus, para que eles não pereçam na grande tribulação, entendeu? Porque nada de ruim vai passar pela grande tribulação, só vai sobreviver quem tiver o Espírito de Deus. Vocês entenderam? Então, às vezes vocês veem essas figuras, né, de linguagem aí no livro de Apocalipse, e não é bem assim, certo? Fica aí o vídeo de hoje sobre a sexta trombeta. Não é um livro muito aprofundado, assim, não é um vídeo, né, muito aprofundado sobre cada palavra, o que significa, mas deu para tirar uma coisa superficial sobre isso aí, certo? Fica aí e até o próximo vídeo. Falou!